agora nós vamos abordar as regras gerais de acentuação, as regras especiais de acentuação. Abordamos as regras gerais e agora vamos abordar as regras especiais de acentuação. Veja só, meu caro, preste atenção. Se eu te falar aqui, ó, baú. Baú, essa palavra, ela é acentuada graficamente? O que você me diz? Sim, não, talvez. Baú, ó, baú. Temos aqui, né, a última sílaba, a sílaba pronunciada com maior intensidade. Pela regra geral, você sabe que essa palavra não seria acentuada, mas as meninas aí já acertaram, né? Baú é sim acentuado graficamente. Mas por quê? Então, nós temos que passar uma palavra pela regra geral e temos que passá-la também pelas regras especiais. Então, baú, ela não é acentuada, não é uma palavra acentuada pela regra geral, mas sim pela regra especial de acentuação gráfica que nós veremos logo a seguir, beleza? Então, por isso que você tem que passar aí por esse conjunto de regras. Bom, a primeira regra especial que eu quero trabalhar com vocês, tá? Vou colocar aqui, né, como primeira, né, é a regra dos ditongos, tá? Dos chamados ditongos abertos. Ditongos abertos, ei, eu e oi, tá? Esses ditongos, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Se você está anotando isso daí, tá? Então preste atenção. Esses ditongos, tá? Quando abertos, serão acentuados somente em palavras monossílabas e oxítonas. Preste atenção no que eu acabei de falar. Esses ditongos, quando abertos, quando a pronúncia for aberta, serão acentuados somente em palavras monossílabas e em palavras oxítonas. Aqui nós tivemos mudanças, tá? Porque algumas palavras, elas eram acentuadas também, alguns desses ditongos, desculpe, eles eram acentuados também em palavras paroxítonas. E isso acabou a partir do novo acordo ortográfico. Esses ditongos somente serão acentuados, volto a frisar com vocês, em palavras monossílabas e em palavras oxítonas, tá? Então preste atenção aqui, olha só. Se eu falo para você a palavra ideia, tá? Ideia, né, antes do novo acordo, ideia era acentuado graficamente, tá? Porque você tem esse ditongo em uma palavra paroxítona. Nas palavras paroxítonas, então, perdeu-se esse acento. Então, ideia não é mais acentuada. Então, ideia, assembleia, né, jiboia, boia, esses ditongos, né, abertos em palavras paroxítonas não são mais acentuados, tá? Então, acabou. Só iremos acentuar esses ditongos em palavras monossílabas e em palavras oxítonas. Então, olha só, preste atenção. Opa, vamos lá. Dói, herói, tá? Ó, céu, chapéu, escarcéu, tá? Então observe, somente em palavras monossílabas ou em palavras oxítonas, esses ditongos então serão acentuados, não mais serão acentuados em palavras paroxítonas. Olha só, véus, tá? Então preste atenção. Lençóis, tá? Então, somente em palavras monossílabas e em palavras oxítonas, esses vocábulos aí serão acentuados. Não mais serão acentuados nas palavras paroxítonas. Olha só. Méis, papéis, tá? Então, os ditongos abertos, repetindo, os ditongos ei, eu e oi,
somente serão acentuados em palavras monossílabas e em palavras oxítonas, não mais em palavras paroxítonas. A partir do novo acordo, essas palavras paroxítonas, né, que tinham esses ditongos abertos e acentuados, então não são mais. É o caso que, por exemplo, você tinha, né, tem um acento em herói, oxítona, e você tem a palavra heróico, tá? Heróico então, que era acentuado, agora já não é mais. Herói é acentuado, mas heróico não é acentuado. Este acento, então, deixou de existir na palavra heróico a partir do novo acordo ortográfico. Beleza? Tranquilo? Fiquem atentos. Dentre as regras especiais, isso aqui tem sido bastante cobrado, né? Até porque aqui agora nós estamos lidando com um público, né, já de mais idade, assim como eu fui alfabetizado lá no chamado, né, na antiga ortografia, então tivemos que nos adaptar a essa mudança, beleza? Essa então é a primeira regra especial que eu friso aqui com vocês, é a regra dos ditongos abertos ei, eu e oi, que agora são acentuados somente em palavras monossílabas e oxítonas. Viu que eu repeti bastante isso? É para realmente fixar, tá? Porque isso é cobrado. A segunda regra que eu quero trabalhar com vocês aqui, extremamente importante também, tá? Vou colocar aqui a nossa segunda regra, é a regra, né, do I e do U tônico, ou o I e o U formadores de hiato, tá? Eu gosto de trabalhar com esse nome, ó. Regra do I e U tônicos, tá? Ou também chamada de regra, né, especial aí, do I e do U formadores de hiato. Por quê? Vamos entender isso aqui, meus caros. Normalmente, o I ou o U, eles são átonos, tá? Mas em algumas situações você tem o I ou o U com uma sílaba tônica, a sílaba pronunciada com maior intensidade na palavra. Quando isso acontecer, para que esse I ou esse U, né, que é a sílaba tônica, que é a sílaba forte da palavra, receba a acentuação gráfica, ele tem que preencher 3 requisitos. Preste bastante atenção. Ele tem que necessariamente preencher esses 3 requisitos, tá? O primeiro desses requisitos, tá? Primeiro aqui, ó, ser precedido de vogal que não seja ela própria e nem ditongo, tá? Segunda, tá? Estar sozinho na sílaba ou seguido de S. E, por fim, não seguido de NH. Beleza? Então ele tem que preencher necessariamente esses 3 requisitos, tá? Ser precedido de vogal que não seja ela própria e nem ditongo, estar sozinho na sílaba ou seguido de S e não seguido de NH. Beleza? Tomando uma água aqui, pessoal. Então vamos lá, olha só. Preste atenção. Então tem que passar necessariamente por essas regras. Aí você se depara, por exemplo, vamos entender aqui, ó, a palavra saída. Ó, saída. Bom, eu tenho certeza aqui que todos sabem que a palavra saída, ela é acentuada, né? Ela é acentuada graficamente. Agora você vai entender então o porquê. Veja, trata-se de uma palavra paroxítona, né? A penúltima sílaba é a sílaba pronunciada com maior intensidade. Porém, veja, pela regra geral, você consultar aí, a regra geral não nos permite acentuar a paroxítona terminada em A, tá? Porém, a palavra saída, ela não é acentuada pela regra geral. Aqui é que está o problema.
Então você tem que entender isso. O que permite a acentuação de saída não é a regra geral de acentuação das paroxítonas, mas sim a regra especial do I e do U formadores de hiato, ou do I e do U tônicos, quando o I é a sílaba tônica. Então existe uma regra especial para isso. Volto a frisar com vocês, analisar questões de acentuação gráfica. Então, para analisar corretamente, você tem que passar pela regra geral e passar também pela regra especial, beleza? Então, saída, ela é acentuada por quê? Porque a regra especial do I, do U tônico, nos permite, veja só, observem esse I. Ele é o tônico, né? Ó, saída é a sílaba pronunciada com maior intensidade, correto? Então veja só, ser precedido de vogal que não seja ela própria e nem de tongo. Tá precedido de vogal? Tá. É ela própria? Não. É de tongo? Não. Então passou pela primeira regra. Está sozinho na sílaba ou no máximo seguido de S. Está sozinho na sílaba? Está sozinho na sílaba, né? Então, beleza. E não seguido de NH, não está seguido de NH. Por isso que saída é acentuada. Tá? Olha só, preste atenção aqui. Vamos pegar outra palavra. Caíste. Qual é a sílaba tônica da palavra caíste? Caíste. Olha aí, temos um I tônico, correto? Ó, a sílaba tônica está aqui, is. Vamos lá, precedido de vogal que não seja ela própria e nem de tongo. Precedido de A, tranquilo. Sozinho na sílaba ou seguido de S. Beleza, está seguido de S. Caíste, não é? Isso. E não seguido de NH. Por isso que caíste é acentuado. Olha só. Viúva. Chame a viúva aí. Viúva. Olha aí, temos um U tônico, não é isso? Viúva. Vejam só. Viúva. U é tônico. Beleza. Vamos ver se esse U recebe acentuação gráfica. Ser precedido de vogal que não seja ela própria e nem de tongo. Beleza. Passou, não é? Está precedido de I. Não é ela própria e nem de tongo. Está sozinho na sílaba ou seguido de S. Beleza. Ó, está sozinho na sílaba. E não seguido de NH. Tranquilo, não está seguido de NH. Por isso que viúva é acentuado. Tá? Lembram lá no início que eu falei para vocês? Ó, baú. Né? Por que baú é acentuado? Baú. Temos um U tônico, não é? Precedido de vogal que não seja ela própria nem de tongo. Sozinho na sílaba e não seguido de NH. Tá aí. Baú é acentuado graficamente. Certo? Agora, olha só, em homenagem aqui aos meninos, preste atenção, ó. Olha só, feiura, tá? Vou até fazer a divisão silábica aqui, ó. Feiura. Chame aí, meninos, a feiura, ó. Feiura, ó. Feiura, ó, temos um U tônico. Esse U é a sílaba tônica da palavra. Agora vejam, será acentuado graficamente? Para que ele seja acentuado, né, tem que ser precedido de vogal que não seja ela própria e nem de tongo. Opa, o que nós temos aqui? Nós temos um ditongo. Por isso que feiura não é acentuado graficamente. Por quê? Porque não passa pela regra. Tá? Não passa pela regra. Olha só. Xiita. Qual é a sílaba tônica da palavra xiita? Xiita, o segundo I, correto? Vamos ver se é acentuado graficamente, ó. Precedido de vogal que não seja ela própria e nem de tongo. Tá, é precedido de vogal o quê? Que é ela própria. Por isso que xiita não é acentuado graficamente. Olha só. Bainha. Ó, vamos lá. Bainha. Bainha. Bainha, olha aí, o I tônico, não é? Precedido de vogal que não seja ela própria nem de tongo. Sozinho na sílaba seguido de S. Porém, está seguido de NH. Por isso que bainha não é acentuado graficamente. Beleza? Tranquilo? Olha, então, fiquem atentos a isso. Você pode até ter um I tônico, tá? Ou um U tônico. Porém, para que ele seja acentuado graficamente, ele tem que passar por essas três regras. Não é por alguma delas, não. Tem que passar pelas três. Se ele não for aprovado pelas três, ele não receberá
aí o acento gráfico. Se ele passar, aí ele receberá. Agora, um detalhe aqui para vocês. Olha só, preste atenção nessa palavra, ó. Piauí. Piauí é acentuado graficamente? Sim, não. Qual é a sílaba tônica? Piauí. Olha só, temos aqui um I tônico, tá? Preste atenção, ó. Vamos fazer a divisão? Pi, au, i. Não é? Piauí. Aí vamos lá. Alguém fala, não, é acentuado graficamente. Mas preste atenção, está precedido de ditongo. Tá? Piauí está precedido de ditongo, mas você está afirmando que é acentuado graficamente. Está correto quem falou que Piauí é acentuado graficamente. Então tome nota aí, tome nota dessa observação que eu vou fazer para vocês. Vamos lá? Olha só. Quando o I ou o U for tônico em palavra oxítona, não é? Que é a última sílaba, tá? Quando o I ou U for tônico em palavra oxítona, mesmo que venha precedido de ditongo, será acentuado, certo? Então, quando o I ou U for tônico em palavra oxítona, mesmo que venha precedido de ditongo, será acentuado. É o que acontece aqui, tá? O que acontece com Piauí, é o que acontece com Tuiuiu, olha aí, Tuiuiu, né? O U tônico na última sílaba. A última sílaba é uma palavra oxítona, né? E você tem ali um U tônico precedido de ditongo, tá? Então, vejam só, dentro da regra especial ela diz que esse I ou esse U, né, precedido de ditongo não é acentuado. Porém, nós temos aí uma curiosidade. Se o I ou o U tônico, né, for tônico em palavra oxítona, mesmo que venha precedido de ditongo, será acentuado. Então você pode anotar aí, né, o exemplo de Piauí e fazer essa observação, anotar aí, né, o Tuiuiu, né, como um outro exemplo também de U tônico, né, aí precedido de ditongo, mas que é acentuado graficamente, Tuiuiu, né, recebe o acento gráfico aí, né, na última sílaba, porque a regra, né, nos possibilita, quando a sílaba tônica, né, o I ou o for tônico em palavra oxítona, mesmo precedido de ditongo, será então acentuado. Beleza, meus caros? Olha só, né? Então, em relação aí, né, ao emprego, né, as regras especiais dos ditongos abertos, ei, eu e oi, o que você tem que ficar sempre atento é que nas palavras paroxítonas esse acento desapareceu a partir do novo acordo, tá? Então lembrar aí que ideia, assembleia, jiboia, boia, né, gonorreia, essas palavras aí perderam acento a partir do novo acordo. Esses ditongos são acentuados somente em palavras monossílabas ou oxítonas e não mais, tá? Não mais nas palavras paroxítonas. E a regrinha do I e U tônico, ou I e U formadores de hiato, né? Só lembrando, né? O que é o hiato? O hiato é quando você tem dois sons vocálicos que estão juntos na palavra, mas pertencem a sílabas diferentes. Então, quando isso acontece, você tem o chamado hiato, tá? Você tem dois sons vocálicos que eles estão juntos na palavra, observe bem, mas pertencem a sílabas diferentes. Por isso que é chamado aí da regra especial do I e do U tônico, ou a regra também especial do I e do U formadores de hiato. Beleza? Bom, então vamos lá. Agora nós vamos falar aqui dos chamados acentos diferenciais, tá? São aqueles acentos que existem, né, para justamente diferenciar ali o sentido de uma palavra num determinado contexto, né? Identificar ali o que é um verbo, o que é uma preposição. Então, eu vou só apagar aqui o quadro para adiantar o nosso tempo aí e já dou sequência a esse mesmo bloco com a parte de acentos diferenciais. Muito bem, meus caros, olha só, dando sequência aqui à nossa aula, tratando agora dos acentos diferenciais. O primeiro acento que eu vou tratar com vocês é o acento diferencial que ele é obrigatório, tá?
Vejam só, antes do novo acordo, nós tínhamos uma infinidade de acentos diferenciais. Nós tínhamos, por exemplo, o pelo substantivo acentuado graficamente para distinguir, né, do pelo preposição, o para-verbo também para distinguir. Então vejam só, esses acentos diferenciais, na sua maioria, eles foram abolidos, tá? Mas permaneceram alguns, né? Alguns ainda obrigatórios, e outros facultativos, tá? Então vamos aqui ao caso em que o acento diferencial ele é obrigatório. Preste atenção. O acento diferencial ele é obrigatório para distinguir o por verbo, né? O verbo por aqui no sentido de colocar, tá? Ele recebe o acento gráfico para distingui-lo do por preposição, tá? Da preposição por. Então olha só, quando eu falo para você, né? Vou pôr o livro na caixa, né? O verbo pôr aqui, ele está empregado o quê? Ele está empregado no sentido de colocar, tá? Agora, se eu falo para você, por exemplo, né? O ônibus passa por esta rua. Olha só. O ônibus passa por essa rua. Olha só, o ônibus passa por essa rua. Esse por aqui, então, é a preposição, tá? É a preposição por e não recebe o acento diferencial, tá? Não recebe o acento circunflexo, beleza? Outro acento diferencial obrigatório é no verbo poder, aí no passado, né? Pôde. É o passado aí do verbo poder, para distinguir do pode, que indica aí tempo presente, tá? Então, olha só, João não pôde participar da aula, né? Aí eu coloco aqui, ó, Maria pode participar da aula. Então, indicando aqui para nós o chamado tempo presente, tá? Então, estes acentos diferenciais, eles são obrigatórios, beleza? Bom, a gramática, ela nos facultou aí, né, a situação de termos aí acentos diferenciais que se tornaram, então, facultativos. Você tem aí no nosso material de apoio, né, o demos e o forma, tá? Que tanto faz, a pronúncia é a mesma, mas você pode grafá-lo com ou sem o acento circunflexo, que não terá erro algum quanto a isso, tá? Ela deixou isso aí de forma facultativa, você pode grafá-lo das duas maneiras que não terá erro. Agora, um outro acento diferencial, e este sim é muito explorado na nossa prova, é o mais explorado, tá? É o verbo, olha só, são os verbos, na verdade, né? Os verbos ter e vir. Preste atenção no que eu vou falar para você e tome nota disso, tá? Os verbos ter e vir na terceira pessoa do plural, tá? Aí do presente do indicativo, eles recebem um acento diferencial para distingui-los da terceira pessoa do singular. Então vamos lá. Né? Os verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural, no presente do indicativo, ou seja, o modo indicativo é aquele que indica certeza, tá? Eles recebem, então, o acento diferencial para distingui-lo da terceira pessoa do singular. Falando assim, pode parecer difícil, né? Mas não é. Preste atenção, é algo bem simples. Olha só, quando eu falo ele tem, tá? Como é que eu reescrevo esse enunciado agora no plural? Como é que eu faço o plural do verbo ter aqui, tá? Eu faço o plural dele apenas com o acento gráfico. Então, olha só, ele tem, eles
Tem, então, o plural do verbo ter aqui, tá? Ele é feito apenas com acento circunflexo. O mesmo acontece com o verbo vir, ó. Ele vem, eles, opa, ele vem, tá? Ele vem, eles vêm, tudo bem? Detalhe, isso se aplica também aos seus derivados. O que significa dizer que, ó, ele detém, eles detêm, tá? Eu posso falar aqui, a ele, a ele convém, ou a eles convém. Então, o plural será feito aí apenas com acento circunflexo. Então, isso aqui é tanto cobrado em questões de acentuação gráfica, né, cobrando o tópico de acentuação gráfica, como também lá nas questões que abordam a concordância verbal, tá? Inclusive, numa aula, né, são algumas dicas de concordância verbal que eu separei para vocês, já vou disponibilizar nos próximos dias. Vocês vão ver que isso é muito cobrado, tá? Essa flexão aí para o plural do verbo ter, do verbo vir, né, em que ela é feita apenas com o acento circunflexo. E se você não fizer a leitura muito atenta na hora da prova, passa batido, tá? Se você estiver muito focado ali no conteúdo, não estiver fazendo aquela chamada leitura crítica, passa muito fácil mesmo, né? E aí fica a dica para você, viu, meu caro? Muito cuidado na prova, abordando essas questões aí de ortografia, de acentuação, concordância. Não faça aquela leitura apressada, faça uma leitura crítica, refletindo bem ali sobre o sentido dos termos, observando a acentuação, observando a concordância dos verbos, observando as concordâncias dos nomes. Porque pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora da prova, tá? Ainda falando do novo acordo ortográfico, para finalizar esse bloco aqui com vocês, eu quero falar das chamadas letras mudas, tá? E agora aqui já não é mais abordando a questão de acentuação. Só para aproveitar esses momentos finais, eu quero falar das letras, letras mudas que desapareceram. Então, letras mudas que desapareceram. Vamos lá. O que eram essas letras mudas que desapareceram? Eram letras, né, que estavam na grafia de algumas palavras, porém não eram pronunciadas. Por exemplo, você tinha aqui a palavra, ótica, tá? A palavra ótica, ela era grafada com um P, porém esse P era um P mudo. Tá? Esse P não você não falava óptica, a fala é óptica. Então essas letras mudas desapareceram, tá? Então hoje você não fala mais, não escreve mais ótica com P, né? E sim, tá? Ótica. Opa, acabou que virou uma bagunça aqui. Então, tá? Ótica. Beleza? Esse P era uma letra muda, desapareceu. O mesmo acontece aqui, Então, contato, né? Então, aqui você tinha um C mudo, um C não pronunciado, tá? Então, a partir do novo acordo, né, essas letras mudas desapareceram. Por favor, não confunda aí com o H de hoje, por exemplo, de hospital. Isso aí continua, tá? Nós estamos falando aí dessas letras que estavam em algumas palavras, mas elas não eram, então, pronunciadas. E, por favor, não confunda também letras mudas com outras que são pronunciadas, tá? Que são pronunciadas, porém não possuem ali uma vogal posterior. Por exemplo, olha só. Confecção.
Observe que no dia a dia é comum as pessoas falarem que esse C aqui é um C mudo. Ele não é mudo. Porque se ele fosse mudo, como é que seria a pronúncia dessa palavra? Seria confecção. E não é confecção, é confecção. O que nós temos aqui, na verdade, é o quê? É um C sonoro sem vogal posterior, tá? E não a letra muda. A letra muda era isso daqui, ó. Ótica. Ela aparecia na grafia da palavra, porém não era pronunciada. Então aqui nós temos uma letra muda. Aqui não, tá? Confecção. Se fosse letra muda, seria confecção e não é assim a pronúncia. Então essas letras mudas desapareceram aí a partir do novo acordo ortográfico. Beleza? Tranquilo? Bom, meus caros, chegamos ao final aqui dessa aula de acentuação gráfica, tá? Na verdade, não é o final da aula de acentuação gráfica, na verdade eu estou abordando aqui o novo acordo ortográfico. Então, além de acentuação, eu finalizo a parte de acentuação gráfica, mas além disso daí, eu ainda vou trabalhar com vocês o emprego do hífen, tá? Que nós tivemos aí algumas mudanças também a partir desse novo acordo.